Olá pessoal, dando sequência à nossa aula 4, composição. Mas afinal, o que é uma composição? Vejamos pelos objetos que nós estamos mostrando aí, que uma composição é a maneira que a gente consegue colocar os elementos, dispor os elementos que nós vamos desenhar sobre a superfície do papel. Então a gente monta primeiro uma composição com vários elementos e então depois nós damos sequência na observação desta composição para transferir para o papel. Prestando atenção que é necessário ter uma visão muito interessante sobre aquilo que nós estamos fazendo, enquadrando corretamente para que a gente consiga transferir os elementos para o desenho, para o trabalho que vamos fazer a seguir. Então vamos lá? Então, pessoal, nós vamos começar fazendo a observação dessa composição que eu montei aqui. Preste atenção que é uma composição composta de materiais diversos. Veja bem que essa distância que eu coloquei aqui, ela precisa ser compatível aqui. Então vamos lá. Lembrando que nós estamos fazendo primeiro um esboço. A composição, ela sempre foi usada na história da arte. Quando a gente observa as pinturas clássicas, as pinturas antigas, a gente percebe que os artistas, eles montavam composições, principalmente de natureza morta, eles montavam nos seus ateliês para poder fazer um trabalho bem interessante. Então aqui nós estamos concluindo um esboço. Dessa composição. Então aqui a gente já tem uma base. Agora é hora de corrigir o que não está muito certo. Então, ó, eu vejo que aqui tem uma inclinação mais acentuada aqui para baixo. Aí a gente vem dar uma consertada aqui para poder finalizar o desenho com a precisão. Agora a gente já tem um esboço. Agora nós vamos começar a trabalhar a parte de finalização. Então prestem atenção que é agora que a gente precisa treinar de fato o nosso olhar sobre os objetos que estão dispostos à nossa frente.
para que a gente consiga transferir isso para o papel de uma forma que fique correto e ao mesmo tempo bonito. Vocês veem que eu sempre dou dica de história da arte. Inclusive nós estamos desenhando um livro de história da arte, né? Sobre a história da arte. E é interessante que nós estudemos aquilo que já foi feito, os movimentos artísticos, a maneira como os artistas trabalhavam. Então, quando você estuda isso, você começa a ver sentido naquilo que a gente está fazendo. É bom olhar para aqueles que vieram antes de nós e desenvolveram técnicas que fundamentaram o desenvolvimento artístico ao longo dos séculos. Então não deixem de ler, conhecer a história da arte. Essa forma de fazer um lado parecido com o outro chama-se simetria. Então a gente usa esse traço no meio para que você consiga ter um parâmetro do que você está fazendo dos dois lados. Então quando você tem esse traço, você consegue fazer uma comparação para que você consiga chegar a uma proporção mais correta. Aqui, ó. Por isso que é importante a gente fazer o esboço antes. Eu vejo que a cadeira ela entra um pouco mais aqui, então nós vamos dar uma corrigida agora na finalização. Aqui nós estamos mostrando o desenho artístico na maneira que ele é. Então, esqueça aquela perfeição que vocês veem por aí, que parece que ninguém erra, parece que ninguém corrige nada. Aqui a gente erra para mostrar que todo desenhista pode cometer um engano na hora de fazer um esboço e depois ele vai corrigir. Eu já falei, eu acho que em outro módulo, sobre os recursos que os investigadores de arte usam
para ver se uma obra de arte ela realmente é de um artista ou não. Então eles fazem aquele processo de investigação e eles acabam vendo que os artistas tinham outras ideias por baixo, outros erros. Então a gente vê mesmo erros que os artistas cometiam e depois eles pintavam por cima e corrigiam. Se os grandes artistas da história da arte faziam isso, isso significa que nós, mortais, também podemos fazer a mesma coisa, cometemos os mesmos erros. Erramos, corrigimos, para que o desenho fique legal. Ok, agora eu vou mudar de lápis, eu vou usar um 4B aqui para tentar dar um acabamento aqui. Dar um toquezinho aqui, ó, tirar as linhas auxiliares. Vejam que eu estou usando a borracha limpa-tipos, porque ela é bem maleável, dá pra gente apagar esses traços incômodos tranquilamente. Tirar o excesso do grafite. Aí, ó, você tem uma base só, você pode deixar bem leve para que você consiga fazer um trabalho interessante. Ela também tem esse recurso, se você quiser, ó, tentar escrever arte aqui. Vai dar, nós vamos deixar assim. Agora trabalhar um efeito de linhas aqui para dar o efeito de página. Vou usar esse aqui que ele é o lápis B. Dá um efeito de página.
Você que está nos assistindo, você pode fazer esse tipo de exercício na sua própria casa de uma maneira bem tranquila, né? Você pode pegar alguns elementos que você acha interessante, montar uma composição e observar. Lembrando que aqui eu fui direto, né? Mas a gente tem aquele esquema de trabalhar a proporção que está lá na primeira aula. Então você tem que seguir os módulos para você entender corretamente o que nós estamos fazendo. Que é aquela medida que a gente fez com o lápis.